Olá, shalom a todos do grupo de Kabbalah do Moré André Rosa. Me chamo Teone de Castro de Oliveira, sou aluno do Moré André Rosa. O mestre Moré André Rosa é um astrólogo, cabalista e mestre na Torá. Seus ensinamentos através de vídeos e aulas no canal do YouTube. Essas aulas são feitas de forma muito didática. Seus vídeos têm um conteúdo profundo e bastante maravilhoso. É de fácil entendimento e compreensão. Você vai se surpreender com a Torá e a Kabbalah de uma maneira nunca antes explicada. Vai abrir a sua mente e seu coração. Vai aumentar muito os seus conhecimentos na Torá e na Kabbalah. Também recomendo a você que faça o mapa astral. Se você deseja se conhecer, você vai se surpreender com tanto conhecimento de si mesmo. Tudo de forma clara e objetiva. Obrigado, Moré André Rosa, por partilhar seus conhecimentos. Que o Eterno recompense com muita saúde, vida longa e sustento farto a todos dos grupos da Kabbalah, do mestre Moré André Rosa, muitas brahas do Eterno. Baruch Hashem. Escolas dos Rehalot. Outra importante escola mística foi dirigida pelo Rabi Nehuya Ben Hakanah, uma pessoa misteriosa sobre cuja vida virtualmente nada é conhecido. Contemporâneo de Rabi Yohanan Ben Zakkai, viveu no século I até uma idade extremamente avançada. Vale trazer aqui para vocês que o Rabi Nehuya Ben Hakanah, ele é responsável por algumas rezas, entre eles o Ana Berroa, que é a reza de 42 letras. É dito que ele que descodificou na Torá essas 42 letras e criou também, não é, essas meditações. Além de ter criado a reza antes de entrar numa aula e ao sair, para caso ele tenha cometido algum erro, ele não sofresse, ninguém sofresse nenhum dano na alma por causa dele. E viu também que alguns sábios, 4 sábios, eles tiveram problemas ao meditar. Mas a gente também tem que saber que tudo há, sempre há uma pegadinha, sempre há um segredo. Esses 4 sábios, veja, os 4 sábios são 4 níveis de Torá também. Então pode-se tirar conceitos mais profundos do próprio ensinamento da Torá em relação a isso. Shalom, as pessoas chegaram e eu não dei shalom. Sejam bem-vindos. Shalom, Moré. Então, o Rabi Nehuya Ben Hakanah foi responsável, por essas rezas, é um homem humilde, rezava a Deus por causa da sua longa vida, e também criou Ana Berroa. E essa escola foi dirigida por ele, o Rabi Nehuya Ben Hakanah. Muito bem. Então, no Talmud, encontramos na presença de Rabi Yohanan, de uma certa passagem bíblica, quando o Rabi Nehuya deu sua opinião, o Rabi Yohanan declarou que a dele era melhor que a sua própria interpretação. E a verdadeira estrutura de Rabi Nehuya é evidenciada nos Rehalotes, onde encontramos a maioria dos sábios daquela geração. Eles estavam sentados aos seus pés, como discípulos, e fica evidente que ele foi o maior mestre esotérico do seu tempo. Então, é atribuída a Rabi Nehuya a autoria do Barri, um dos mais antigos de todos os textos cabalísticos, e nesse livro se encontram ali as mais antigas discussões a respeito das sefirotes, assim como a doutrina da reencarnação. Embora ele não detalhe como sobreutilizá-lo, um grande número de nomes esotéricos são discutidos nele, assim como um conceito geral de descida da própria Merkavá.
Barre declara que é impossível tornar-se envolvido na Merkavá sem cair em erro, mas que ainda assim devemos nos esforçar em consegui-lo, já que isso conduz ao caminho da vida. A razão pela qual o místico chama isso de descida a Merkavá é porque o ponto de vantagem do praticante é o mais alto, nível de pensamento, do qual alguém deve realmente descer para visualizar os mistérios da Merkavá. Os discípulos mais importantes do Rabi Nehuia foi Rabi Ismael ben Elisha, que serviu como sumo sacerdote nos últimos dias do segundo templo. O Talmud relata que Rabi Ismael aprendeu com Rabi Nehuia como derivar lições de todas as palavras da Torá, que nenhuma matéria era insignificante dentro da Torá. Mas o mais importante é que Rabi Ismael foi o primeiro discípulo na área da meditação mística. E é graças a ele que se mantém fontes que sobreviveram até hoje. Em certo lugar, o Talmud relata uma experiência mística do Rabi Ismael. Vale notar que Rabi Ismael era um Cohen, Agadol. Quando ele vê a Reteriel, Yah, o Senhor das Hostes, sentado em um alto e exaltado trono. A associação de um anjo, Rateriel, Aleph, Kaf, Tav, Reish, Yud, Aleph, Lamed, com o nome de Deus, é algo difícil de compreender. Entretanto, esse é um ponto muito importante, pois expressões parecidas ocorrem muitas vezes nos primeiros escritos místicos, particularmente na Re-Halot. No comentário sobre essa passagem, surge alguma dúvida se a Retiel é o nome de um anjo ou a denominação da própria glória divina em si. Isso pode ser compreendido nos termos do ensinamento que diz que uma profecia ou uma visão deve sempre vir através de ispraclária. A palavra usada aqui é Aleph, Sami, Pei, Kuf, Lamed, Reish, Yud, Aleph, ispraclária, que é traduzido como meio de espelho, ou até mesmo uma lente. Embora o iniciado realmente perceba a glória de Hashem, isto não é visto diretamente, mas deve ser refletido através de uma ispraclária, ou aspaclária. Ispraclária pode ser um anjo ou algo outro ser transcendental. Nesse caso, foi o anjo Arriteriel. O mesmo é verdadeiro sempre que o nome de um anjo precede de Hashem. Na literatura mística, isso significa que o anjo está servindo de lente ou espelho para a visão, ou até mesmo como porta-voz, que o próprio nome Meller é mensageiro, porta-voz de Hashem. Em muitos lugares do Taná, ou a Bíblia, como a maioria das pessoas conhecem, lemos que um anjo fala com o nome de Hashem, e este é o significado interior que Hashem disse com respeito ao anjo. Veja, em Shemot 23:11 é dito, vamos ver aqui, que o meu nome está nesse anjo. Perceba, então, que isso é algo real dentro da linguagem do Taná. Um anjo não deve ser adorado, mas um anjo pode realmente ter nele e tem nele, não é, nomes divinos. Isso é um espelho ou um reflexo do divino. E este anjo, em sua mente, esse próprio anjo é identificado como anjo Metrate, né? Esse anjo Metatron, que a gente chama de Metatre. Por quê? Esse Metratron, ou Metatron, não pode ser falado. Aqui a gente está falando e pedindo proteção ao Eterno, que não há nenhum tipo de pecado, para que a gente possa ensinar. Pois bem, e com respeito a esse anjo, o Talmud diz que seu nome é como o de seu mestre. Pois bem, e a gente sabe que esse anjo, ele tem uma gematria ali de 314, no nome igual ao nome Shaddai.
Em outra passagem do Talmud, relata que Rabi Ismael disse: Suriel, príncipe da face, falou para mim. O nome do anjo Suriel, ou Suria, ocorre muitas vezes na Rehalote. E este anjo é visto como sendo um porta-voz para a face de todas essas fontes. Fica óbvio que Rabi Ismael estava acostumado a ter tais visões. Destas primeiras gerações, a tradição esotérica foi transmitida a Rabi Judá. O príncipe, isso em 120, ele viveu de 120 a 189 da Era Comum. Mais conhecido como um redator da Mishnah, a base fundamental do Talmud, dele foi transmitida a Rabi Yohanan, redator do Talmud de Jerusalém, então para seu discípulo Rabi Assi. A tradição finalmente chegou a Rav Yosef e Rav Zeira, ambos versados nos mistérios da Merkavá. Os mistérios estiveram, portanto, nas mãos dos sábios talmúdicos e estiveram em uso até a metade do século V. O Rabino Rai Vital indica que muitas das práticas envolvendo o uso de nomes divinos não podem ser bem-sucedidas a menos que o iniciado tenha sido purificado com as cinzas da vaca vermelha. Isso funciona como uma cerca para impedir os ineptos de praticarem, porém, outras exigências eram quase tão difíceis quanto essa. A gente deve entender que existe um segredo aqui também. Isto é importante, este é um importante ensinamento do Ari, mencionado muitas vezes em seus escritos. A vaca vermelha foi um sacrifício especial, discutido em detalhes em números 19. Neste único meio, através do qual a impureza resultante do contato com o corpo morto podia ser removida. A necessidade virtual da vaca vermelha surgiu porque ninguém tinha a permissão de entrar no templo em estado de impureza. E se uma pessoa tivesse entrado no templo em estado, uma pessoa tivesse entrado em contato com o morto, ela teria que se purificar com as cinzas da vaca vermelha antes de poder entrar no santuário. Similarmente, daqueles empenhados nas práticas esotéricas não podiam recitar os nomes divinos, a menos que fossem primeiramente purificados desta maneira. Eu aconselho vocês, para melhor entendimento desse assunto, a aula sobre apagar o mar, que é a vaca vermelha, que tem no nosso canal, e vai esclarecer para vocês do que nós estamos falando aqui e de quais são os assuntos mais profundos em relação a isso, para que vocês possam não ficar perdidos entre a religião e o que a Torá está falando realmente. A vaca vermelha era um tipo de sacrifício que só podia ser oferecido enquanto o templo existia. Quando ele foi destruído, no ano 70, uma pequeníssima quantidade de cinza permaneceram. Enquanto essas estiveram disponíveis, tal purificação foi possível. O resto dessa cinza foram utilizados no V século, e depois disso o método dos nomes divinos delineados dos Re-Halot não poderia ser mais utilizado. E é o que acontece de diferente hoje, são utilizados. Isso é verificado por um relato contido nos próprios Re-Halot, onde Rabi Ismael e Rabi Akiva desejavam trazer Rabi Nehuda para fora de seu estado místicos. Eles fizeram isso tocando com um pano que tinha entrado em contato com a mulher menstruada. Imediatamente após ter sido tocado por esse pano, ele foi retirado de diante do trono da glória. De forma similar, um indivíduo que não se limpou de toda a corrupção ritual e espiritual, incluindo as purificações da vaca vermelha, não pode adentrar esses mistérios. Os Relahot chamam a atenção claramente sobre os perigos que aguardam todos que não estão adequadamente preparados para entrar na Merkavá. Fonte. Rabi Ismael disse: uma vez entrei na câmara interna, o Santo dos Santos, para queimar um incenso no Yom Kippur, e vi a Riteriel Yah, o Senhor das Hostes. Se escreve, a Riteriel,
e a Adonai Tsevaot. Pois bem, sentado em um alto e exaltado trono. Ele disse para mim: Ismael, meu filho, abençoa-me. E eu respondi: que seja a tua vontade que tu retenhas, tua ira, e que seja tua misericórdia revelada acima dos teus atributos, possa tratar com tuas crianças com atributos de misericórdia e entrar com elas além do chamado da lei. Ele então acenou com sua cabeça, dando sua aprovação. Rabi Ismael disse: eu tinha 13 anos quando fui estudar com o rabino Nehuia ben Hakaná. Perguntei a ele: quem é o príncipe da Torá? Ele respondeu: seu nome é Iofiel. Isso é um anjo. Esse era o príncipe da Torá. Eu tinha jejuado, mas decidi aumentar minha mortificação. Separei-me de toda diversão por mais 40 dias. Além do meu jejum prévio, no fim dos 40 dias, pronunciei o grande nome e trouxe abaixo o anjo Iofiel. Ele desceu em um fogo flamejante, e seu rosto era como o brilho de um relâmpago. Quando o vi, tremi e fiquei aturdido. Meus membros pareceram se desmembrar e cair de costas. Ele disse para mim: filho do homem, como ousas perturbar o grande Assembleia do Alto? Eu me fortaleci e respondi: é sabido e revelado diante daquele que falou e trouxe o mundo à existência, que eu não trouxe a terra para minha honra, mas unicamente para fazer a vontade de Hashem. Ele imediatamente disse para mim: filho do homem, tu és uma gota pútrida, um verme, uma larva. Mesmo que tua alma tenha começado a purificar-se, tu ainda está ligado a um corpo impuro. Se tu deseja que me reveles para ti, jejua por 40 dias e emerge 24 vezes por dia, faça 24 mikvês por dia. Não prova qualquer coisa que cause odor, não coma nada nem coma qualquer tipo de feijão ou legume. Senta em um quarto escuro e não olhe para nenhuma mulher. Depois que eu fiz isso, ele me ensinou um nome divino no qual eu poderia ascender e descender, poderia subir e descer. O Rabi Akiva relatou uma certa vez, perguntou ao Rabi Eliezer, o grande, como alguém pode unir um anjo da face Sarraparim, ou por um juramento, de modo a fazê-lo descer à terra e revelar mistérios de coisas acima e abaixo? E ele lhe respondeu: meu filho, uma vez eu trouxe abaixo, ele desejou destruir o mundo. Ele é um príncipe poderoso, maior que qualquer na família do alto. Ele constantemente fica e serve a Hashem do universo em limpeza, abstinência, pureza, em terror e temor à glória do seu mestre, já que a presença divina está com ele em todo lugar. Eu disse para ele: eu o obriguei com um juramento através do conhecimento que ele revelara para mim, e o obrigarei e aprenderei dele. Ele respondeu: se alguém deseja forçar a si mesmo, deveria sentar-se e jejuar o dia inteiro ao trazê-lo para baixo. Antes daquele dia, deverá purificar-se por 7 dias com cinza da vaca vermelha. Deverá imergir-se em uma corrente de água e não pronunciar qualquer palavra inútil. Ao cabo desse dia de jejum e purificação, deverá imergir-se em água até o pescoço. Antes de ligar, o anjo com o juramento deverá dizer: eu te uno com o juramento, príncipe de orgulho e terror, que são designados para matar aquele que não está puro e limpo, e que ousa fazer uso dos servos do alto. Eu faço isso através do glorioso e terrível nome. Isso é o raso Shel Sandafon. Pois bem, vamos continuar aqui. Existem 4 universos: Absolute, proximidade, o universo da Sefirah, também de Beriá, criação, o universo do trono, Yetzirah, formação, e o universo dos anjos, que é a Siá, fabricação e ação, o universo das formas.
Os profetas foram capazes de ver dentro de Atzilut, embora esse estivesse completamente revestido nas luzes de Beriá. E quando eles o viram, Ezequiel viveu depois da destruição do templo de Shilomon, e portanto só recebeu a profecia lá de Atzilut, né? Depois que este foi envolvido em Beriá. E com Beriá, que é o mundo da criação, em si mesmo, inteiramente envolvido no mundo de Etzirá. O templo de Shilomon foi muito mais do que uma magnífica construção. Ele foi o elo de ligação da Terra com o ponto primordial da criação. Após sua destruição, o universo retraiu, ocultando suas partes, uma dentro da outra, para manter o equilíbrio e evitar o processo da destruição. Nós sabemos através de estudos de sábios, que os templos, na verdade, não são físicos, não é verdade? Eu vou pedir, o Maria César levantou a mão e eu nem vi. Pode falar, Maria César. Mestre, eu não sei se essa pergunta já lhe foi feita, talvez tenha sido feita num dia que eu não estava, mas eu fiquei muito curioso agora. O mestre falou aí no nome de vários anjos, e chegou a falar o nome de um, que eu nunca tinha ouvido, que a ele foi dado o título de Príncipe da Torá. A pergunta por que a gente pode falar, mestre, o nome de todos os anjos, mas de Sam e de Metrate não pode? Só esses dois não podem? Ou existem outros que também não podem? Tá, eu vou te responder depois da leitura aqui para a gente continuar. Ótimo. Perdão então, mestre. Eu podia ter... É que eu fiquei muito curioso. Não, depois esquece, né? Tá bom. Perdoe-me. Pode continuar, mestre. Então, depois disso, né, as luzes de Atzilut e Beriá não foram mais reveladas de nenhum modo. Este é o significado do ensinamento que diz que depois de Hagai, ou seja, Ageu, Zahariá e Malaquias, a profecia terminou completamente e unicamente o Ruach HaKodesh, inspiração divina, permaneceu. Este Ruach HaKodesh consiste da transmissão das luzes de Etzirá em si mesma, assim como os níveis mais baixos. Atingir esse nível é chamado de ascender ao pomar, que é chamado de parte também os 4 níveis de entendimento da Torá. Isso se refere a Etzirá, que é chamado de universo do anjo Metrate, ou Metate, né? Ele não tem esse tra, metá. Então, existem técnicas através das quais a pessoa pode abrir os portões do mundo físico e entrar em Asiá e Etzirá. Essas consistem de unificação e erudins, e rezas que pertencem ao universo de Etzirá e suas 10 sefirotes. Essas técnicas são ensinadas no capítulo da Relahot, e essas práticas foram utilizadas por Rabi Nehumia, Rabi Akiva, Rabi Ismael e pelos membros da Grande Assembleia. Essas técnicas foram esquecidas. Além disso, as cinzas da vaca vermelha foram perdidas no último período dos sábios talmúdicos, que são os Amoraim, durante a geração de Abaye e Rava, que viviam no século V, como mencionado no Talmud. Depois disso, eles não mais usaram essa técnica para ascender ao pomar. Desde então, as pessoas usaram unicamente técnicas envolvendo o universo de Asiá. Como este é o mais baixo dos universos, seus anjos têm apenas uma pequena bondade e são predominantemente maus. Além disso, é um nível onde o bem e o mal estão intimamente entrelaçados, e isto é muito difícil de separar. Isso não traz qualquer iluminação, pois é impossível perceber somente o bem. E a percepção humana é uma combinação de bem e mal, verdade e falsidade. Esse é o significado da cabala prática, sendo proibido usá-la, porque o mal se liga necessariamente ao bem. Então, veja, é proibido usar esse tipo de cabala prática. Uma pessoa pode querer totalmente limpar a sua alma, mas como resultado do mal,
ela na verdade se corrompe. Mesmo que uma pessoa ganhe alguma percepção, esta será verdade misturada com falsidade. Isso é verdadeiro especialmente hoje, já que as cinzas da vaca vermelha não mais existem. Como uma pessoa não pode purificar a si mesma, a sujeira das cascas que se liga ao indivíduo que tenta obter iluminação através da cabala prática. Portanto, aquele que observa sua alma deveria guardar-se longe dessa cabala prática, pois além de poluir sua alma, ela também será punida no purgatório Guerrinom. Há também uma tradição que diz que esse indivíduo será punido neste mundo. Ele ou suas crianças adoecerão, empobrecerão ou se tornarão apóstatas. Aprenda a lição de Yosef de la Reina, o Shlomo Morro, que fizeram uso da cabala prática e foram destruídos do mundo. Tudo isso deve ser a razão mencionada acima. Isso envolve um reino onde não há bem destituído de mal. E, além disso, esse ramo da cabala prática envolve a coerção de anjos, através de juramentos contra a vontade deles. Esses anjos vingam-se, seduzindo-os, e o indivíduo levando para o mau caminho, até que sua alma seja completamente destruída. Este horrível sistema ainda persiste em práticas medievais, inclusive questões como exorcismo. Além disso, métodos envolvendo esses juramentos foram escondidos pelas primeiras gerações e nós não somos bem versados nas técnicas adequadas. Portanto, é prudente guardar-se longe dessas coisas. Se essas técnicas não são mais acessíveis, por que devemos nos preocupar com o que não nos conhecemos? Aqui uma pergunta. É bom lembrar que a cabala prática tem muitas subdivisões e estas proibições servem para impedir que a pessoa sem conhecimento adequado usem essas práticas, o que pode causar profundo desequilíbrio psíquico e físico. Essas cercas foram retiradas pelos rabinos Avraham Abulaf e Moshe Cordoveiro, Isaac Luria, Moshe Zacuto e pelo próprio Haim Vital, que foi um dos maiores cabalistas que publicou na quarta parte do seu Sharei Kedushá uma das técnicas correntes para esse tipo de prática. As proibições que ainda têm validade são relacionadas ao uso da cabala prática para prejudicar o outro, quem não pratica a regra de ouro, ou que é odioso para ti não faça o outro, tem uma proteção natural para entrar e sair em segurança. Pois bem, a gente viu aqui, que veio o Ares, ou veio Raim Lusato, e homens que prepararam o caminho, ou seja, a alma desses homens estão lá. Por isso que é necessário um mérito de um tzadik. Sem esse mérito você não vai. Ou seja, parece incrível, dentro da religião de outrora, de todos nós, todo mundo era super poderoso, né? Todo mundo podia ir tal, e tem a sua espiritualidade, mas você vê quanta sandice surge no meio desse grupo que nós fizemos parte. Muitas sandices em relação à Torá, justamente por conta de não ter conhecimento. Pois bem, assim a gente deve entender o que a gente está falando aqui também, para não levar, veja o que foi falado antes, depois, etc. Só para completar aqui essa primeira parte da aula, a gente deve entender, não é que Moé César ele citou sobre dois anjos. Um é o anjo Metate e o outro é o anjo Sandafon. O anjo Metate, ele tem a mesma gematria de Shaddai. É por isso que muitos anjos podem confundir com a sua grandeza até com o eterno. Aí fala-se nos escritos rabínicos que ele tem que entrar nos céus e ele tem que se ajoelhar e levar 70 chibatadas de fogo para mostrar que ele não é eterno. E ele é responsável por todas as
retificações, ele sabe do masal de todo mundo. É ele que é responsável. Quando você chama o nome desse anjo, o que você está fazendo? Você está chamando ele para olhar o seu masal, tá entendendo? Então, você está chamando o nome dele, não que você não possa mencionar ele mentalmente, mas você está chamando ele para ele ver o seu masal. E se ele chega, Deus nos livre, que você não esteja preparado ainda com o masal, porque a nossa questão de entendimento da Torá, a nossa questão de leis, etc., é muito pequena, né? Por exemplo, hoje uma pessoa que não estuda a Torá seriamente, enfim, já não tem, assim, nesse nível que era lá atrás, não tinha nem como imaginar em começar uma retificação de alma. Tamanho é o nível da responsabilidade. Então, não se fala por causa disso. O anjo, da forma a gente fala. Existem algumas pessoas que proíbem, mas sempre está no meio das nossas retificações, porque é o próprio Elias. Enquanto o anjo Metatron era alguém, né, na linguagem hoje era um Goim, não é porque ele era o avô de Noa. Então, sendo um Goim, ele é o maior anjo. Então, o maior anjo que existe no céu não é um judeu, é um Goim. Metrate. Até porque a própria... existe ali na Torá que diz que Abraão foi o primeiro judeu. E aí, nós vemos nessa linguagem que Enó não era judeu. Mas ele é o maior anjo, né? E fica-se um ponto de interrogação aí. O profeta Eliarro, ele é uma alma que veio, né, comparado ali a Moshe, e ele faz uma reclamação do povo de Israel para o Eterno. Ele vai no Carmelo, ele volta ali, fica 40 dias e volta para ir restaurar o pacto da aliança da Torá. Lá ele fala, olha, os teus filhos pecaram, Israel pecou, e etc, etc. Aí o Eterno vem e dá um castigo para ele. Falou, agora você vai se tornar um responsável por colher todas as rezas. Então o papel de Elias estar em toda a circuncisão, está em todo peça, de todas as casas que fazem peça, e ele também é responsável por colher todas as rezas. Então, veja só, a gente viu que como o anjo Metatron, até falei aqui, só para ensinamento, ele é um anjo que está responsável por mandar os chicunins. A gente viu que Elias, até na história de ontem, é ele que traz os chicunins. A gente viu várias histórias, olha, a mulher ia morrer, ele matou a vaca, a parede ia ruir do cara ruim, mas tinha um tesouro escondido. Enfim, então ele é responsável por toda essa questão relacionada a ticunins. Quando você cita, né, esse nome fora de Yom Kippur, que é o dia, por que Yom Kippur? Yom Kippur é a data, não é? É a data onde a gente tem que haverá um dia de perdão anual. Esse dia de perdão anual, ele é Yom Kippur. Aí a gente tem que pular para outra explicação. O nome Satã. O nome Satã, ele tem gematria 364. Por que que ele tem essa gematria 364? Porque ele pode acusar as pessoas 364 dias por ano. Por isso que o nome dele, ele tem essa gematria de 364. Com isso, né, a gente descobre que num dia, exatamente, que ele pode acusar as pessoas, nesse dia ele não pode. Aí é falado, né, que Deus mandou Iov, e Iov, na verdade, não é somente um ser humano, é uma retificação da alma, é o ego. Veja só, o que Deus mandou para o Satã? O ego.
Quem tiver com ego, meu amigo, sabe? As pessoas não sabem disso, mas quem tiver com ego, veja, se você tem, é como um ladrão, você está cheio de tesouro em cima de você, o ladrão vai fazer o quê? Vai pegar tudo, porque é disso que ele se alimenta. É disso que ele consegue extrair luz da sua alma. Então, quanto mais ego, quanto mais ego a pessoa tiver, mais o Satã tem para tirar. O problema todo começa no dia entre Tamuz e Ave. Na verdade, no mês de Sivan, no mês ali de Tamuz e o mês de Ave. No mês de Sivan, a Torá é quebrada pelo motivo de idolatria. O povo estava fazendo idolatria ao bezerro de ouro. Logo depois, vem Tamuz, que começa 17 de Tamuz e vai até 9 de Ave. Muitas pessoas, quando não entendem a Torá, elas acham que vão comemorar todo ano a queda do templo, esse templo físico. Mas, na verdade, não é isso. Isso a gente já provou para vocês também. Veja, em Ave é a época, 9 de Ave, se não me falha a memória aqui, tem uma aula sobre isso no nosso canal, não sei se nós editamos, não sei se está, eu não lembro o título da aula. É o dia que o Satã sobe para fazer adoração ao Eterno. Então o ambiente fica bem pesado. Mas existe um período, né? Você vê, os problemas começam, todo mundo que sabe judaísmo já segue judaísmo, os problemas eles começam exatamente quando deixa eu só abrir aqui para me ter, não é quando começa, que teve a quebra da Torá. A partir da quebra da Torá vai ter que se ter um tempo para receber uma nova Torá. E essa Torá, ela só vai ser entregue em Tisherei. Vão passar alguns meses, em Tisherei ela é entregue. Então perceba, quando a gente pega esses dias, vamos só usar números aqui para a gente entender. Entender aqui, nessa numeração, ó, começa no dia 17 de Tamuz, né? Olha, exatamente aqui no dia 17. E essa aula também tem no nosso canal. Agora, como eu disse para vocês, eu não sei qual é o título que ela está lá. Ó, 17. E termina no dia 9 de Ave. Né? Terminou no dia 9 de Ave. Veja, qual é a somatória de 17 com 9? 26. Né? Ó, 26. 26 é o resultado que eu tenho aqui dessa data. Veja, de 17, eu pego a data 17, pego a data de 9, eu tenho então 26. E 26 é o quê? É o tetagrama. Aí a gente entende então, veja, a gente está falando do sistema de reencarnação, falamos de Metrate, falamos do porquê do Metrate para vocês, porque o nome dele só pode ser falado lá, porque o Satã vai te acusar. Toda vez, a Torá também proíbe de nós falarmos o nome de deuses pagãos. Qualquer um deus. Infelizmente, hoje a gente tem marcas como Nike, que é o nome de uma deusa pagã. Mas as pessoas não estão nem aí, nem ligam para isso. Bobagem. Mas é o nome de um deus pagão. Por que não pode falar nome de deuses pagãos? E por que as rezas devem ser em hebraico? Deve ter um motivo, não deve ser simplesmente brincadeira, né? Eu acho. Mas muitas pessoas, quando a gente fala de marcas, de roupa, etc., as pessoas não acreditam muito, né? Acham que é bobagem. E a gente pode partir para a questão do entendimento da pessoa. Por exemplo, você acha que a gente tem um conhecimento do candomblé, até do J. Eu não uso camisas que tenham nada idólatra. Pode ter seu Cristo Redentor, pode ser o nome J, pode ser o nome. Eu não uso. Não uso também tênis Nike. E se eu descobrir qualquer coisa que tem um nome pagão, eu não uso. Aí vocês, mas aí é muita religiosidade. Não. As palavras, elas atraem, veja, quando eu falo nome divinos, eu estou atraindo o quê? Bênçãos. Estou falando palavras da Torá, eu estou atraindo bênçãos.
Lá do outro lado, essas entidades sabem o nome deles. Quando você produz um som que é o nome da entidade, por isso que vai atrair para você a atenção daquela entidade. Por isso que é o que muitos cabalistas não pronunciam nomes desses seres. A gente até acabou de falar um agora. Então não produz, mas a gente acredita que enquanto a gente está aqui na aula, a gente está protegido. A gente está ensinando Cabalá e Torá. E não é nada fácil, que é uma guerra muito grande. Eu acredito que isso que nós estamos ensinando aqui, vocês nunca aprenderam e nem vão aprender em nenhuma escola por aí. Vão aprender religião, vão aprender, como é que se diz, costumes, não é? Mas não vão aprender essas coisas mais profundas da Torá, que é a verdadeira Torá. Agora, como que eu posso entender que a destruição do templo tem o Gemateia 26? É porque não está falando de templo, está falando dos ataques aos 613 mandamentos que tem dentro de você. Agora, perceba que se você está ali, no dia de Yom Kippur, é o único dia que Satã está distraído indo atrás do Jó, que é um sistema de ego. Esse sistema de ego que ele está indo atrás é o que as pessoas produzem, que está dentro das pessoas. Mas aqueles que estão se dedicando a entender a sabedoria e sair disso, lógico, eles saem por o que nós chamamos de input. Não tem como sair, porque estava no nível 49, mas através de input, ele sai, ele deixou para lá o seu ego. Aí entra aqui a metáfora da destruição do templo, né? 17 de Tammuz começou e em 9 de Tammuz eles entraram no templo em Jerusalém. São forças de recepção, forças do ego. Mas veja, tem o Tetragrama 26. O que acontece aqui? É o momento que Deus vai nos peneirar e nos moer. Vamos fazer um exemplo aqui. Você tem certo produto e vamos botar, a gente tem uma história aí do café, nosso café forte, que é o pior café que tem, mas que muita gente gosta, principalmente eu. E no Brasil existe uma coisa contrária. Ao invés das melhores coisas ficarem aqui para nós, vai para fora, né? É comercializado lá fora. Para a gente aqui fica o pior. Então esse café extra forte, ele tem mistura de insetos, tem mistura de grãos ali, bons, grãos quebrados, folhas, galhos. Então eles têm que torrar muito para que tudo fique disfarçado ali dentro. Você não vai, né? Imagina um judeu quando chega num lugar, crente que está seguindo a lei deles lá, não é? Vou tomar um cafezinho, está tomando inseto moído. Assim como aqueles que não têm cuidado com a chanchonilha, né? Isso não é o nosso assunto. Mas achamos que isso, na verdade, não tem nada a ver. A gente tem certeza plena disso. Que chegamos aos segredos da Torá. Pois bem, o que vai acontecer? Nesse período, veja, após a quebra da Torá, a gente vai começar, nós iremos começar um processo egóico. Então, acontece o quê? Que nesse processo egóico que nós vamos ter, exatamente acontecendo lá em Yom Kippur, né? No 365 dias, veja, aqui é usado o calendário solar. Nós temos que estar moidinho, certinho, pegadinho com a Torá, com menos desejos de recepção nesse mundo. Mas como a Shem ia tirar disso de dentro da gente, se ele não moesse a gente, não queimasse essas impurezas, nós não teríamos tratamento. E perceba que é isso que o Eterno está fazendo desde a criação do mundo. Mas o que acontece? Eu sempre falo para os meus alunos, mantenha o seu olho e sua mente sobre a Torá. A gente vai procurar problemas por aí, né não? A gente vai procurar ETs, vai procurar leis da conspiração, vai achar que o fulano de tal vai tomar conta do mundo e não sei o quê. Talvez, se estiver no Masal, pode acontecer, mas o que isso vai mudar minha caminhada? Eu vou sofrer se eu tiver que passar por algo assim, é porque eu tinha que passar, porque Boré definiu isso. Então a gente não pode
mudar, tá vendo? Quanto mais ego, o que é ego também? Coisas que não estão na Torá, não estão no Zohar, não tem sentido. A gente acabou de ver isso nas meditações. Procure não ter palavras, não tem nada a ver com Torá. Procure não falar nome de deuses que são deuses pagãos. Procure não usar roupas, porque se você usa um tênis, você está andando com um símbolo nos seus pés. A sua palavra é lâmpada para os meus pés. E você vai para a casa do Eterno com um tênis com o nome de um deus pagão. Para para pensar, pode parecer uma grande bobagem, mas se a Torá fala, não terei nos seus lábios o nome de outros deuses, é por causa dessas energias. Eu falo o nome de um deus, eu vou para a festa daquele deus, eu estou abrindo energia para ele aqui. Eu estou indo contra a Torá. Então veja, por esses aspectos, então eu só posso falar o nome desse anjo, Netrate, nesse dia. Porque senão, quando eu falo, eu estava aqui num estudo de Torá, se eu falo fora de um estudo de Torá, há uma proteção, uma explicação, mas não é bom falar. Eu tenho, então, uma lente colocada sobre mim. Por quê? Toda vez que a gente abre o Taná, está escrito lá, este Satã foi acusar os servos de Deus. No Zacarias 3, e este profeta, o Cohen Gadol, Yehoshua estava ali na presença de Deus, e ao seu lado estava lá claramente Satã ao seu lado direito, Satã para acusá-lo. Essas são as implicações. Então, por isso que não se deve falar o nome desse anjo.